Maratona Zabbix está de volta. Em nossa última edição, alcançamos mais de 12 mil pessoas que tomaram a decisão de aprender mais sobre o mercado de monitoramento. Formamos o maior canal do Brasil sobre Zabbix, com mais de 6.200 membros. E agora, você faz parte desse movimento. Seja bem-vindo à terceira Maratona Zabbix. Na última edição, trouxemos o conteúdo exclusivo, mas dessa vez preparamos algo ainda maior e melhor. Durante essa semana, nós vamos te ensinar a usar a principal ferramenta de monitoramento open source do mundo, usada até mesmo para garantir a experiência de usuários em aeroportos. Você vai entender o poder da ferramenta e como ela é fundamental na realidade de qualquer tipo de negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Depois dessa maratona, você vai ter conhecimento dos usos imagináveis e inimagináveis do Zabbix. Um conhecimento que pode ser aplicado em qualquer negócio, que te permite melhorar o seu negócio e até mesmo potencializar sua visibilidade dentro da empresa como profissional de TI. Meu nome é Robert Silva, eu sou Zabbix Expert, sócio da JLCP, uma empresa parceira oficial Zabbix, e eu vou ser o seu instrutor durante essa semana. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que a visão do Zabbix que você receberá essa semana é algo nunca antes liberado no mercado, seja gratuito ou pago. Então, é muito importante que você saiba como eu cheguei até aqui, para que você entenda como trilhar a mesma jornada. Eu atuo há mais de 9 anos no mercado de TI, mas eu só tive a oportunidade de começar a trabalhar com Zabbix há 4 anos atrás. Uma pena, pois quem começa a trabalhar com Zabbix sabe como o jogo muda. Nesse período pré-Zabbix, eu estava desanimado com a minha carreira. Eu já estava cansado de ser o profissional de TI generalista, o carinha que faz tudo. Cada dia eu fazia uma coisa diferente. E o pior é que era um monte de trabalho manual e repetitivo. Eu estava tão de saco cheio que cheguei até mesmo a largar o mercado de TI por um tempo. Pode até parecer um exagero, mas só eu e quem estava perto de mim sabe o quanto eu estava esgotado. Eu já estava cansado de estudar e estudar assuntos diferentes e não visualizar nenhuma evolução profissional, seja no aspecto financeiro ou mesmo na qualidade de vida. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu até podia não ganhar o quanto eu queria, mas pelo menos a minha qualidade de vida ia melhorar. Foi aí que, depois de muita pesquisa na internet, eu entendi que o Zabbix seria a solução. Então, eu comecei a estudar o Zabbix e vi uma excelente oportunidade para agilizar os processos dos clientes que eu gerenciava. Aí, muito do trabalho robotizado que eu fazia, agora eu não precisaria fazer mais. Só que além disso, o ponto de virada de verdade foi que, quanto mais eu estudava, mais eu percebia que o Zabbix não facilitava somente o meu trabalho, mas também poderia ser a grande chave de virada na minha vida. A partir desse ponto, eu comecei uma jornada que anos depois resultaria no meu título de Zabbix Expert e também na sociedade com a JLCP. Você deve estar se perguntando, que oportunidade foi essa, Robert? Bem, eu vou te explicar um pouco agora, mas a ficha só vai cair mesmo durante a aula. Então vamos lá. Depois de dominar os Zabbix, eu percebi que já não precisava mais abaixar a cabeça para qualquer coisa que o mercado tacasse na minha cara. A partir de agora, eu também poderia dar as cartas do meu jogo. Quando eu saquei isso, eu vi que na empresa que eu estava não tinha chance alguma de alcançar o salário que eu queria, nem mesmo a carreira que eu tanto sonhava. Foi aí que eu decidi pedir demissão na minha antiga empresa e buscar um emprego em um lugar alinhado às minhas expectativas. Foi então que começou a minha história com a JLCP, que me trouxe até aqui e agora. Essa mudança me permitiu unir o melhor de dois mundos. Ao me especializar em Zabbix, eu pude começar a trabalhar em uma empresa que me ofereceu mais oportunidades. E por trabalhar em uma empresa que me oferecesse mais oportunidades, eu pude me dedicar para ferramentas específicas ao invés de ser o cara que faz um pouco de tudo. Resumidamente, eu entrei em um círculo vicioso positivo, que passou a me levar a mais ganhos e mais oportunidades. Só que eu vou te mandar a real. Contos de fada não existem. Não existe resultado de verdade sem trabalho duro e estudo. Se você quiser pegar atalhos, acredite, você vai ter sérios problemas. E essa linha de pensamento não é só minha. É assim que meu parceiro Jorge Pretel pensa e é assim que a JLCP trabalha. E justamente por isso que eu aceitei o convite de conduzir mais uma vez a Maratona Zabbix. 4 anos depois da realização da primeira edição e 4 meses depois da segunda. Mas vamos lá. Eu acho que você já entendeu meu ponto. Agora que você conheceu um pouco da minha história, a gente está pronto para partir para o conteúdo. E o primeiro passo dessa jornada é entender a oportunidade que o mercado oferece para um especialista Zabbix.
Essa primeira parte vai ser importante por 3 motivos. Primeiro, para que você possa ter noção de todas as alternativas que o mercado te oferece. Segundo, para que você, entendendo a oportunidade, possa vender a ideia para a empresa que você trabalha hoje. E o terceiro e último é para que você saiba como apresentar esse conhecimento como um diferencial ao se candidatar a vagas em grandes empresas. Então, pensando nisso, hoje eu e o Pretel vamos falar sobre a importância do monitoramento e como o Zabbix é visto pelo mercado. E claro, que nessa terceira edição, sendo o evento ainda maior, não poderíamos deixar de contar com a presença do Pretel. Por isso, agora, antes de apresentarmos o projeto dessa semana, o Pretel vai falar para vocês um pouco da visão dele sobre o mercado. Opa, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Pretel, sou fundador da JLCP, trabalho com os Zabbix há mais de 6 anos e como parceiro oficial há 2 anos. Muita gente me conhece pelo reconhecimento que eu tenho hoje no mercado, mas não se engane, não foi sempre assim. Há 8 anos atrás, eu estava começando a minha carreira do zero em uma empresa. E justamente, entender o mercado foi o que fez com que eu virasse a chave e fundasse a JLCP. Se você não desenvolver suas habilidades, pensar além da TI, entender o mercado e como você pode vender essas ideias para a empresa que você trabalha ou seus clientes, você sempre vai ser o cara que apaga incêndio. O mercado de monitoramento é muito promissor e quem é aluno dos nossos cursos sabe muito bem disso. São diversos casos de pessoas que depois que começaram a usar os Zabbix tiveram novas oportunidades de negócio. Fecharam mais contratos, receberam promoções ou até mesmo, como o Robert falou, melhoraram suas vidas. E por isso que esse primeiro conteúdo não é aleatório, mas sim para dizer o que o mercado não te conta. Algumas pessoas não entendem que o monitoramento é responsável por garantir que todo o fluxo de negócio esteja operando sem qualquer tipo de problema. Quando você vai no aeroporto para fazer uma viagem de negócio ou lazer, o que você quer é chegar, fazer seu check-in, despachar sua mala e quer partir para o seu destino. Se a experiência no processo do aeroporto ou da companhia não estiver totalmente funcional, você terá uma péssima experiência. Isso é ruim para o usuário, para a companhia e para você, que é o responsável pelo ambiente. Quando você está realizando uma viagem de carro, é a mesma coisa. Você passa no pedágio, no sem parar, e quer que funcione totalmente. Caso você tenha algum problema, vai ter que parar no carro no meio da pista. Além disso ser muito arriscado, vai atrasar a sua viagem ou algum compromisso importante e causar um grande estresse. Quer ver um outro exemplo para quem não viaja muito? Certamente você já acessou um site para comprar um produto e o site estava lento ou, pior ainda, fora do ar. Se você for como eu ou como a maioria das pessoas, você vai sair desse site e tentar comprar no site do concorrente. Imagina o tamanho do prejuízo para o cliente. E não é só um prejuízo financeiro, mas a reputação do negócio é abalada. As pessoas tendem a indicar onde elas compram. Se você não comprou nessa loja, pode ter certeza que não vai indicar para um amigo. O prejuízo da reputação baseado na experiência do usuário é incalculável, principalmente nos dias atuais, com os crescimentos das redes sociais, influenciadores, sites e blogs na internet. A notícia corre solta e rápida, seja ela boa ou ruim. Por isso, o monitoramento é tão importante. A responsabilidade do monitoramento em um ambiente é garantir que a experiência do seu cliente esteja disponível e com a maior performance possível. Quem desenvolve e mantém a ferramenta para ter esse tipo de monitoramento dentro de uma empresa tem uma grande responsabilidade diretamente no negócio. E não é somente o carinha da TI. Se você entender que você não é o carinha da TI, mas sim uma pessoa que tem um papel fundamental no funcionamento do negócio, pode ter certeza que a sua carreira decolará rapidamente. Agora que o Pretel já te mostrou essa incrível visão do mercado, eu vou compartilhar com você a nossa ideia do projeto de monitoramento que vamos desenvolver juntos e onde vamos chegar no último dia da maratona. Bom, então vamos lá. Nessa semana, a gente vai estar simulando um projeto de monitoramento dentro do ambiente de um aeroporto. E você deve estar se perguntando, mas por que aeroporto, Robert? Pouca gente tem acesso a esse tipo de ambiente, pouquíssima gente trabalha dentro de um aeroporto. O objetivo de a gente estar mostrando essa simulação é o seguinte, é para que você consiga enxergar que o Zabbix é capaz de monitorar qualquer coisa. Muita gente tem um pensamento errado que o Zabbix só é possível monitorar ferramentas como banco de dados, sistemas operacionais, equipamentos de rede, entre outras aplicações comuns do dia a dia. Mas não. Com a estratégia correta e sabendo aplicar os recursos que o Zabbix oferece, você consegue monitorar qualquer coisa.
Beleza? Então vamos lá. Qual que é o objetivo final dessa semana? Nessa semana, nosso objetivo é garantir que a experiência do usuário para embarcar seja realizada sem qualquer tipo de interrupção dos sistemas dependentes. E para ajudar a gente nesse desafio, a equipe de desenvolvimento construiu uma API para que a gente consiga fazer a checagem dos processos que os usuários utilizam massivamente. Como assim, Robert? Então, ao invés de a gente conectar no banco de dados, instalar o agente em N lugares, para conseguir essas informações de forma espalhada, a gente vai conseguir consultar todas essas informações em um único lugar. Então a gente vai explorar recursos que os Zabbix oferecem para a gente estar consumindo APIs. Então eu vou mostrar para vocês o que é uma API, como consumir, como utilizar ferramentas para que você consiga testar antes mesmo de estar aplicando dentro dos Zabbix, ok? E no final a gente vai ter a seguinte informação, né? A gente vai conseguir monitorar alguns fluxos de negócio, tá? Nós definimos os seguintes fluxos. Imagina a seguinte situação. Quando você vai pegar um voo, você chega no aeroporto e faz o check-in, tá? Uma das formas de fazer o check-in é no totem de autoatendimento, ok? Então, ao invés de você pegar toda aquela fila ou fazer pelo aplicativo do celular, nós consideramos duas formas. O check-in manual, onde você pega a fila e faz o check-in com um funcionário da companhia, ou você faz o check-in utilizando os totens, né? São aquelas máquinas que ficam disponíveis para você fazer o autoatendimento. Se você não conhece, ela é similar a um caixa 24 horas, por exemplo, onde você saca dinheiro. Então, ali você tem algumas opções para fazer o seu check-in. E automaticamente, no processo de check-in, ele imprime para você o seu cartão de embarque, tá? Depois disso, você, como usuário, vai pegar a sua mala e despachar na esteira, tá? Para fazer o despacho de bagagem. Se você tiver necessidade de despachar bagagem, você tem duas formas. Ou você pode também pegar uma outra fila e fazer esse despacho direto com um funcionário da companhia, ou existem já alguns aeroportos que oferecem um robô, né? E nesse robô, você coloca as informações, você pesa a sua mala e ele faz o despacho automático para você. Isso é muito importante. Então, a gente como área de tecnologia, a gente precisa garantir que esses fluxos de negócio estejam monitorados. Imagina o impacto, por exemplo, de 100 pessoas numa fila para fazer o despacho de bagagem e esse robô não está funcionando. A aplicação está lenta. Isso vai causar um grande incômodo. Inclusive, pode causar atrasos para você estar embarcando. E nesse momento, quem que vai ser o culpado? Você, por ter se atrasado, ou a companhia aérea? Então a companhia precisa se precaver e com o apoio da área de TI a gente vai estar sustentando esses processos de negócio, tá? Depois a gente vai ter um usuário ali que ele apresenta a sua passagem para ir na sala de embarque. Então é um processo simples, você já despachou a bagagem, você simplesmente vai mostrar o seu cartão de embarque, né? Para uma pessoa que ela vai falar, olha, ok, você está autorizado a entrar na área de embarque. Depois que você entra nessa área de embarque, você vai passar por um processo padrão, que é o processo de revista, onde você coloca a sua bagagem de mão dentro de um raio-x e também você passa através de um detector de metais, tá bom? Por fim, você vai aguardar na área de embarque e quando os portões estiverem abertos, você vai apresentar o seu cartão de embarque, a sua passagem, para que você consiga embarcar e entrar dentro do avião, tá? Então serão esses fluxos de negócio que a gente vai estar contemplando durante essa semana. Além disso, a gente vai também conseguir pegar algumas métricas para ajudar o time de negócio, tá? Por exemplo, o time de negócio solicitou o monitoramento da quantidade de check-ins que são realizados. Então a gente vai ter alguns recursos dentro da API para fazer essas checagens e mostrar um gráfico para as áreas de negócio conseguir visualizar de forma centralizada todas essas informações. E antes de te passar mais detalhes sobre o projeto, deixa eu te contar um pouco sobre o processo que é muito importante durante a implementação de um ambiente de monitoramento, tá? Que é um processo chamado mapeamento do processo. Como que funciona isso, Robert? Ficou redundante esse mapeamento do processo? Não, é exatamente isso. Muita gente acha que implementar os Zabbix é somente instalar os Zabbix, criar 2, 3, 4 templates, cadastrar hosts, criar grupos e pronto, o ambiente está funcionando. Só que quando a gente aborda a implementação de um projeto dessa maneira, a gente tem alguns gaps, né? Alguns objetivos essenciais do monitoramento, eles não foram atingidos. Imagina o seguinte cenário. Nós falamos sobre os totens, né, que são conhecidos também como quiosque, onde que a gente consegue fazer o check-in. Imagina se esse quiosque a gente precisa instalar lá todos os agentes de monitoramento e só tem essa informação. Outros processos, eles não vão ser contemplados por essa forma de monitoramento. Por quê? Você está monitorando somente o agente. Então, às vezes, o agente está falando, olha, eu estou disponível, eu estou utilizando X% de CPU, X% de memória, tenho X% de espaço em disco, porém, você tem um ponto importante, que é o quê? Será que a aplicação que está rodando dentro daquele quiosque realmente está funcionando ou não? Então, você tem que mapear todo o processo de negócio que você vai estar monitorando, ok? Para que você consiga identificar
todas as entradas de monitoramento que você precisa cadastrar e não simplesmente trabalhar da forma convencional, utilizando SNMP, utilizando agente, utilizando a DBC para monitoramento de banco de dados. Você precisa ir além, tá? E aqui eu desenhei então um fluxo desse mapeamento de processo. Isso é uma etapa comum dentro dos projetos que a JLCP executa, ok? E a gente vai estar compartilhando toda a nossa experiência em fazer esse tipo de processo, tá? Então já anota aí, pega um caderno, papel e caneta para a gente estar anotando junto. A primeira etapa é você definir qual processo de negócio você vai estar monitorando, tá? Então você precisa conversar não somente, por exemplo, com os desenvolvedores, você precisa conversar com as áreas de negócio. Então chega, conversa com o responsável por determinada área, entende qual que é o processo que ele faz. Esquece um pouco de tecnologia nesse momento. Conversa com ele e fala, como que você faz para fazer esse processo? Então vamos lá, vamos pegar aqui o processo do aeroporto, né? Nós temos ali 3 processos, então, que são essenciais para que o usuário consiga embarcar dentro de um voo. Então nós temos o processo de check-in, o processo de despacho de bagagem e o processo de embarque. Como que esse processo funciona? Primeiro, o usuário precisa fazer o check-in, tá? E quando ele vai fazer o check-in, a companhia já oferece essa forma de autoatendimento. Então ele vai verificar ali, ó, se o quiosque está disponível. Então você vai chegar no aeroporto e você vai ver algumas máquinas ali de autoatendimento. Você verifica, bom, tá disponível? E como que eu faço? Aí você pensa no techniquez, né? Você pensa na parte técnica, com uma visão mais técnica. Como que você faz para verificar se um quiosque está disponível? Será que é só o agente? Além do agente, por exemplo, você pode estar verificando se a aplicação está rodando. Então é o primeiro ponto, tá vendo? Então a gente já identificou como que esse processo funciona, como que ele começa, né? E o que eu preciso aplicar no monitoramento. Então, além do convencional, que é o monitoramento de sistema operacional e assim por diante, a gente precisa identificar uma forma de estar monitorando a disponibilidade completa do quiosque. E isso a gente vai estar conseguindo essas informações através da API, tá? Beleza, seguindo esse fluxo então, ó, se o quiosque estiver disponível, a gente vai utilizar o autoatendimento, né? A gente que eu digo usuário final. Se ele não estiver disponível, a gente precisa ir até o guichê, ok? E para finalizar, a gente tem um processo comum nesses 2 caminhos, né? Tanto no autoatendimento quanto no guichê. O usuário precisa sair com o cartão de embarque em mãos, tá? E para ele sair com o cartão de embarque em mãos, um equipamento muito simples, mas ele é essencial nesse processo, tá? Que é a impressora de cartão de embarque. Tanto no autoatendimento quanto no guichê, quando um usuário, né, um funcionário da companhia vai estar te ajudando, se a impressora não estiver funcionando, você vai ser incapaz de fazer o seu check-in e sair com o cartão de embarque. Sem o cartão de embarque, você não consegue dar sequência no seu fluxo. Então imagina que o seu processo interrompeu aqui. Você não conseguiu sair com o cartão de embarque. Opa, então você já tem um problema. A área de TI vai ser acionada, isso pode causar um grande impacto. Nesse momento de coronavírus, a gente está tendo poucos voos, mas imagina no cenário normal, milhares de pessoas passam dentro de um aeroporto. E se algum recurso tecnológico tiver com problema, isso vai impactar diretamente na operação do aeroporto. Ok? Por fim, depois que você está com o cartão de embarque, o usuário vai verificar o seguinte: olha, eu preciso despachar bagagem? Se não precisa, você vai direto até a área de embarque. Mas a gente vai falar sobre essa etapa do processo um pouco mais para frente. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o despacho de bagagem, né? Então, se o usuário precisa despachar bagagem, ele também tem ali um quiosque, né? Eu coloquei um quiosque, mas também é conhecido como Self-Bag Drop. Então, é um dispositivo que é responsável, né? Então, é um robô que é responsável por fornecer a possibilidade de o usuário fazer o autoatendimento para estar despachando sua bagagem. E a gente consegue verificar, olha, se esse quiosque ele está disponível, então utiliza o autoatendimento. Se ele não está disponível, o usuário precisa ir até o guichê, tá? Por fim, a gente conseguindo despachar essa bagagem, a gente vai ter então 2 etapas. Vai receber aquela etiqueta, tá? E também vai ter um comprovante de despacho, ou seja, uma parte da etiqueta vai na mala e a outra parte a gente precisa guardar. Então nós temos que ter um comprovante de despacho. E aí vem mais um ponto importante também. Como que a gente faz para garantir se esse comprovante do despacho de bagagem, se essa etiqueta do despacho de bagagem está realmente sendo impressa, né? Para fazer isso, então, a gente precisa ter alguma forma de monitorar essa impressora, se a aplicação armazena no banco de dados e, no nosso caso, vai armazenar na API essas informações. Então, toda vez que uma impressora de etiqueta de bagagem tiver algum problema, ela vai reportar lá na API e a gente vai identificar essas alterações para estar colocando no monitoramento. Você viu que até agora esse processo de mapeamento ele foi importante para a gente identificar diversas
pontos que a gente precisa monitorar além do convencional, tá? Então, o que a gente está propondo aqui é que você, além de só replicar o nosso ambiente, que a gente vai estar desenvolvendo durante essa semana, você também consiga entender e aplicar no seu ambiente. Então, fica como desafio para você, após assistir essa aula, já tenta desenhar como que funciona o fluxo, né? Qual que é o fluxograma do processo de negócio. Seleciona um processo, vai ser impossível você fazer tudo isso sozinho, tá? E você fazer tudo isso de uma forma muito rápida. Então não adianta você querer pegar todos os processos da sua empresa, que não vai dar certo. Você precisa conversar com os membros responsáveis por cada processo de negócio e elenca. Faz um projeto em um mês, um processo em um mês, outro processo no outro mês e assim por diante, tá? Então, resumindo até agora, você vai conversar com os responsáveis pela área de negócio para ele estar te passando cada etapa do processo de negócio. Em cada etapa você vai desenhando, vai colocando as possíveis variáveis e depois você vai identificando tecnicamente como você recuperar essas informações para que você consiga atender realmente a demanda que o negócio precisa, tá? Por fim, depois então que você tem o comprovante de despacho, você vai para a área de embarque, tá? E aí você passa pela área de embarque, aguarda a abertura dos portões e consegue embarcar. Para conseguir embarcar, tem um ponto importante também que a gente precisa destacar aqui. O funcionário da companhia, ele vai conferir o seu nome, vai conferir a sua passagem e vai conferir se você é você mesmo, se você está naquele voo. Imagina dentro de um voo que tenha 500 passageiros, 800 passageiros e o usuário da companhia aérea não consegue consultar a lista de informações daqueles passageiros. Ou pior, ele não consegue dar um ok falando que aquele passageiro embarcou. Isso também é um impacto. No momento do voo, tá tudo certo para embarcar e aquele voo vai acabar atrasando. Tá? Se você não conhece muito sobre o mapeamento ali de processo ou até mesmo sobre um processo de aeroporto, essa é a ideia que a gente está trazendo para vocês para aproximar um pouco da sua realidade, tá? Mas tenta imaginar o seguinte cenário: se um voo atrasa, ele acaba atrasando muita coisa, porque tudo é muito cronometrado. Então o avião saiu, o outro já vai para aquele portão e também tem que contar os aviões que estão chegando para desembarcar. Não é um processo que a gente vai abordar essa semana, mas é importante que você entenda que se você falhar no monitoramento de alguma dessas etapas, a cadeia de processo vai ser impactada diretamente, beleza? Então, esse é um pouquinho sobre o mapeamento de processo, tá? E por fim, nós temos agora também algumas definições, né? Então, como eu já comentei, o time de desenvolvimento liberou uma API para a gente recuperar essas informações, ok? E eu tenho uma grande novidade para vocês. Vocês vão ter a possibilidade de realizar todo esse projeto junto conosco. Sim, nós vamos liberar a API de forma pública para, da onde você esteja, você consiga colocar nos seus ABICs o monitoramento que a gente vai estar construindo, tá? Então você vai conseguir consumir essa API e construir o monitoramento em conjunto conosco, tá? Em conjunto comigo. Então você vai conseguir reproduzir passo a passo do que eu vou estar fazendo aqui para vocês. E no fim dessa semana, a gente vai ter um resultado, né? O resultado esperado, qual que é o objetivo do cliente, a expectativa do cliente é o seguinte: é o fluxo do usuário monitorado. Então todo esse fluxo de processo que eu passei para vocês tem que estar monitorado. O responsável pelo projeto ele precisa também ter uma métrica de quantidade de check-ins, tá? Além disso, a gente vai configurar alarmes inteligentes para identificar realmente se está com problema, se não está, aplicar formas que a gente consiga mensurar exatamente se aquele momento que está passando no aeroporto é um problema ou não, para não gerar muitos falsos positivos, tá? Teremos também dashboards com uma visualização unificada e detalhada, tá? Então, tanto a área operacional quanto a área estratégica vai conseguir visualizar nos dashboards uma visão geral daquele aeroporto. Identificar se ele está funcionando como devia, como que está o status dos quiosques, se eles estão prontos e preparados para atender a demanda de passageiros para aquele dia e assim por diante. E lá no último dia, a gente vai fazer uma coisa que pouquíssima gente faz. A gente vai fazer extração dos dados que a gente conseguiu monitorar através da API, para enviar essas informações para a equipe de negócio e que essa equipe de negócio consiga extrair e criar relatórios da forma que eles precisam. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma prévia do resultado que a gente vai alcançar juntos no fim dessa semana, beleza? Então aqui a gente está na tela do Grafana, tá? E esse é um dashboard inicial que a gente vai estar apresentando durante essa semana e num projeto real a gente apresentaria para um cliente para que ele consiga avaliar a visualização, avaliar as informações, se é aquilo que ele precisa, e conforme as suas informações que ele for repassando, né, suas considerações, a gente vai fazendo adições ou não, né, vai adicionando informações ou não nesse dashboard, tá? Mas basicamente esse dashboard ele foi construído aqui totalmente de forma dinâmica, né? Então nós temos aqui, por exemplo, quando eu clico em hosts aeroporto, nós temos aeroporto Brasil, aeroporto França, aeroporto Riga, tá? Quando eu tenho também aqui quiosque, de acordo com o aeroporto que eu selecionei,
eu posso estar selecionando todos os quiosques ou somente alguns, tá? Isso é importante caso o cliente consiga filtrar, né? Queira filtrar as informações que ele precisa, tá? Basicamente, a gente tem algumas informações aqui, olha só. Então, nós temos o total de check-ins, tá? Que foi realizado até o momento, o total de embarques, o total de despacho de bagagens. Então, a gente vê que tem realmente uma pequena diferença aqui de 1.251 em despacho de bagagens. Então, a gente vê aqui que tem uma pequena diferença, né? Então, em despacho de bagagem nós temos 1.251, já em check-in nós temos 1.294, em embarques 1.272. O que acontece? Aqui são algumas pessoas que atrasaram, aqui são algumas pessoas que viajam somente com bagagem de mão, então é totalmente normal, tá? Nós não estamos considerando aeroportos pequenos e assim por diante. Então, vamos pensar num cenário que é um aeroporto internacional. Tá? E no aeroporto internacional, geralmente, os passageiros que viajam, eles despacham a bagagem, tá? Aqui nós temos, então, logo a seguir, um response time. O que significa esse response time? Além do response time, nós temos também o status code, tá? Essas informações são referentes às APIs que fornecem, né, um recurso para que os usuários, através do autoatendimento e os funcionários da companhia aérea consigam finalizar um check-in, consigam finalizar um embarque e também consigam finalizar um despacho de bagagens, tá? Então, se tiver, por exemplo, um tempo de resposta muito alto, nesse caso aqui tá 2 segundos, ok? Mas durante a semana, quando a gente já estiver liberando essas informações para vocês, vocês vão observar que esse tempo, ele varia um pouco. Por quê? É a quantidade de informações que a API precisa fornecer, é a quantidade de acesso que vai estar tendo, então é bem tranquilo, tá? Nesse momento, nós temos aqui uma métrica, por exemplo, de quase 2 segundos aqui, o último foi 2.8, nós temos alguns picos de 1.99, e assim por diante, ok? Mas o que importa é a informação. Então, aqui estamos garantindo que o tempo de resposta ele está se mantendo igual. Então, não teve um pico para mais nem um pico para menos. Tá? Então, a aplicação ela está respondendo conforme deveria. E o Status Code 200, ele reforça, né, essa informação, falando, olha, quando eu tento acessar essa aplicação e fazer um processo, realmente eu estou conseguindo fazer. Então, o Status 200 significa sucesso. Tá? Aqui embaixo, nós temos algumas informações referente aos quiosques, tá? Então aqui nós conseguimos visualizar quais são os quiosques que têm algum tipo de problema ou não, tá? Então, por exemplo, nesse caso nós temos um total de 50 quiosques e nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quiosques que estão com problema. Então, o usuário, né, o cliente, quando visualizar esse dashboard, ele já vai conseguir bater e falar, olha, eu estou conseguindo fazer check-in, o número de check-in está crescendo, o tempo de resposta está ok, a aplicação está funcionando, que está retornando o status 200 e o teu com X quiosques com problema. Isso pode impactar ou não a minha operação, tá? Além disso, ele vai ter a flexibilidade de trocar. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, Aeroporto França, tá? Quando eu troco para Aeroporto França, eu consigo ver as informações da França. Então, se eu observar agora, eu não tenho nenhum quiosque com problema lá na França. Então, tá tudo ok, tá tudo funcionando, tá? Então, em um único dashboard de forma centralizada, somente alterando algumas variáveis, o usuário ele vai conseguir ter acesso a todas as informações, tá? E claro, durante essa semana a gente vai criar alguns dashboards adicionais, como por exemplo, eu vou mostrar para vocês como criar um dashboard para pegar informações desses quiosques e eu te mostrar qual que é o problema, não só a trigger, mas mostrar todos os dispositivos que estão conectados. Lembra que a gente viu alguns processos onde eu tenho impressora de etiqueta de bagagem, impressora de cartão de embarque e assim por diante? Existem alguns periféricos que precisam estar totalmente funcional dentro desses quiosques, tá? Então é nesse ponto que a gente vai pegar, a gente vai construir as informações, construir o template para recuperar essas informações e vai criar alarmes inteligentes para esse cara também, tá bom? Então, esse daqui é um pouco do que você vai estar vendo durante essa semana e a gente vai estar construindo juntos esse e mais alguns dashboards. Então, por hoje é isso. Amanhã será mão na massa. Vamos aprender como funciona uma API REST, uma tecnologia que é utilizada em diversas ferramentas e como enviar os dados para os APIs. Depois, vamos construir templates para realizar o monitoramento do fluxo do usuário no aeroporto e dessa forma você verá como customizar templates de acordo com a sua necessidade. E não se esqueça, se você tem algum amigo que precisa aprender o que vamos ensinar ao longo dessa semana, compartilhe o link de inscrição para que ele também possa participar. Um grande abraço e te vejo na aula de amanhã.